dispensación de la gracia. Dispensação da graça. La dispensación de la gracia. A dispensação da graça. Hoy, recuerden que hoy es el 1 de marzo. Olha, recordem que hoje é 1º de março. Essa mensagem ele pregou desde o 28 e amanheceu. Dia 28 pela noite e amanheceu até o 1º de março. Cayó o quê? Oye. Hay un viernes, el mismo ciclo. Uma sexta-feira. El mismo ciclo del 74. O mesmo ciclo, nós estamos vivendo o mesmo ciclo de 74. Hoje, sexta-feira. Já para essa fecha. Já para essa data. Se começou. Começou. Em uma forma espiritual. Em uma forma espiritual. Potencialmente, a dispensação do reino. A dispensação do reino, potencialmente. Por que digo potencialmente? Porque você estava vivendo neste espaço de tempo onde o precursor esteve. Depois que o colocaram fora da sétima era, estava nesse espaço da brecha entre a sétima idade e a idade da pedra angular. Entre a sétima era e a era da pedra angular. Por isso ele desenhou, no desenho que mostramos, que a dispensação da graça cobriu desde a era dos apóstolos até essa parte aí onde ele escreveu Espírito Santo. Tudo isso correspondeu à dispensação da graça. Portanto, as coisas que estavam sendo realizadas aí nesse tempo correspondiam a essa dispensação. Batismo em água e tudo que correspondia a esses tipos e figura, tudo isso era na dispensação da graça. Porquanto mensageiro Mas porquanto o mensageiro tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, operando através dele nesse momento, e Deus é eterno, Deus é onisciente, onipresente, por isso que quando ele disse que ele pode ir para trás ou pode ir para frente, ou seja, para Deus não existe tempo, tudo é eternidade. Portanto, quando você escuta o irmão William dizer, em muitas ocasiões, desde 74 começamos a dispensação do reino e entramos na era da pedra angular. A pessoa que não tem mente espiritual e não tem a revelação, não tem a percepção profética, pega a letra e agarram a isso. Ele disse ali que a dispensação do reino começou aí. É exatamente o mesmo quando Davi disse, amarraram minhas mãos e meus pés. Qualquer um podia pegar essa escritura, cantando na sinagoga ali naquele dia, e vendo Jesus crucificado. Não, isso não se cumpriu nele. Já faz anos que isso se cumpriu em Davi. Porque pegavam a letra. E não o cumprimento dessa letra no tempo correspondente à realidade do que Davi profetizou. E se começa a predicar como quando Jesus começa a pregar como quando Jesus foi apresentado
foi apresentado, diz, conforme a lei. E apresentaram conforme a lei um par de rolinhas e 2 pombinhos, fazendo conforme a lei, ao 8º dia, conforme a lei, para circuncidar o menino. Conforme o quê? Conforme a lei. Quando abre a dispensação da graça, não realizava o sacrifício dos animaizinhos, porque isso correspondia à dispensação da lei. Porquanto Israel não recebeu o Senhor em sua primeira vinda, vejam, ainda estão com os olhos fechados. Se chegam até o templo, se o templo estivesse ali, ainda estariam sacrificando animais. E é o mesmo que aconteceu com os gentios. Quando a dispensação do reino, nesse começo, enquanto estamos nesses corpos ainda, que é a introdução ao milênio, onde a dispensação do reino, depois dos 3 anos e meio da tribulação, aí já começa de cheio. Então, nesse entrelace do reino dos gentios, já começa a entrelaçar. Estando nós neste corpo, começa a entrelaçar a dispensação do reino com esse reino, com corpos glorificados e eternos. Ou seja, que na dispensação do reino, desde que começa, não pode ter os tipos e figuras da dispensação da graça, são tirados. E somente com esse pequeno detalhe, porque tem um montão de ângulos, mas somente com esse detalhe já indica para você e mostra para você que a dispensação do reino não pôde começar. Não pôde ter começado em 74, porque ainda em 2018 ainda estavam realizando batismos, estavam batizando. E nesse tempo ainda, o irmão William dizia, ainda estamos na dispensação da graça. O que você vai fazer com essas palavras? Vai jogar no lixo? Ali Deus já tinha mostrado ao mensageiro todo o quadro. Porque Deus foi mostrando gradativamente a ele. E então aí Deus lhe abre todo o quadro e ele disse, ainda estamos na dispensação da graça. Ainda estamos na dispensação da graça. Breve fechará a porta da dispensação da graça. E você vê que colocam... Não, o irmão William disse que desde 74 começou a dispensação do reino. Mas não entende o porquê ele falou assim dessa forma. Aparentemente tem uma contradição e não tem nenhuma contradição aí. Porque nesse tempo estava nascendo o instrumento que Deus estaria usando nessa dispensação. E ele tinha que falar dessa forma, porque estava mostrando, representando o que seria o mensageiro nessa nova dispensação. Tinha que colocar um precedente ali. Vejam, 80 dias depois, nasce esse instrumento. E 50 dias depois que ele se foi, em 2019, é a data do nascimento desse instrumento. Agora vejam que quando ele falou, tudo isso que estava acontecendo ali, tinha que ser falado para que ficasse registrado o que seria essa nova dispensação quando estivesse começando, a qual teria um mensageiro dispensacional. Porque quando você consiga identificar, veja, a maior revelação que Deus nos deu nesse tempo
foram, primeiro, ter identificado esse anjo que era diferente dos demais. E segundo, ter identificado o arcanjo Gabriel. Com essa identificação e colocá-las no lugar correspondente, então aí já abre o quadro. E não está pondo esses instrumentos em lugares errados. Se o irmão William dizia que ainda estávamos na dispensação da graça, não pode colocá-lo dentro da pedra angular da dispensação do reino, porque aí não sacrifica animal e nem realiza esse trabalho. Jesus entrou por essa porta, ao lugar santo. Agora vejam que a porta é Cristo. Por que se sacrificava animaizinho no átrio? Vejam. Mas para entrar no templo, ao lugar santo, tinha que entrar por essa porta. E para entrar à dispensação do reino, requer entrar por uma porta, na qual é aberta, e se entra ali não com as tipologias, as representações de animaizinhos, e nem com batismo em água, nem com santa ceia e nem com lava-pés. Se entra à dispensação do reino para obter as bênçãos contidas ali. Já é a realidade. Agora, isso com o qual muitos estão confundidos, enredados, para os escolhidos de Deus não estamos confundidos, enredados, senão que, quando foi dito ao irmão Branham, não deixe a sua linha embaraçar nesse tempo. Tem um grupo que ficou com o bolo todo ali, um bolo de linha embaraçada, que até tem que passar a linha pela boca, pela orelha, e o que tem aí é um bolo de linha embaraçada. Mas os escolhidos foram levados, subiram a esse lugar que foi mostrado nessa visão. E são colocados ali. E então, o que é que o irmão Branham estava escutando ali? O que nós estamos escutando hoje. Aí ele esclareceu tudo e viu tudo o que estava acontecendo. Ele escutou os trovões, soube o que estava sendo falado ali. Estava em um idioma desconhecido. Mas nessa dimensão se entende. Por que estava em um idioma desconhecido? Porque ele sabia, ele falava inglês, mas quando subiu aí disse, espera aí, esse é outro idioma, esse idioma é o espanhol, o idioma do amor, na grande vitória do amor divino. E quando ele subiu, aí ele vê tudo o que está acontecendo e disse, e por que ali? Ele disse, não é escritural. Disse, não é bíblico? Não está na Escritura? Que quando você orares, entra no seu quarto em secreto e aquele que te escuta secretamente te recompensará publicamente? Ou seja, que quando ele mostra que o que está acontecendo ali era escriturístico, é porque seria palavra sobre palavra, palavra sobre palavra, tudo era escriturístico, o que ele estava ouvindo ali. E quando entrou ali, disse o que ele me disse, ele escutou. Ele escutou o nome. E em um extrato ele disse, poderemos ler nesses dias, onde ele diz que se tem um nome ali, tem que ser de alguém. Não pode existir um nome se não tem alguém que o leva. É como você está em um lugar que é seu escritório. Você não vai colocar ali o nome de alguém que morreu. Coloca o nome da pessoa que está viva. Agora, sobre todos os seus bens,
o porá. Diz, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono, diz que assim ele fará com o vencedor. Cada um venceu no seu tempo. Mas o vencedor do último dia, junto com os vencedores do último dia, que são os escolhidos, vejam, eles também recebem esse nome. Agora, por que a fé do rapto somente será para aqueles que compreendam, que entendam, que recebam e creiam, e Deus vai lhe abrindo o entendimento, porque não vão receber tudo de uma vez, mas creem. Para eles é a promessa que Deus faz ali, em cada recompensa, é para vencedores. Diz vencer as coisas do mundo. Página 115 do livro Os Selos. São vencedores. Quando ele diz que agora, quando ele disse que ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e meu nome novo. Agora, se Deus ha hecho a Jesus. Agora, se Deus fez a Jesus, procura ali em Atos. Hechos, capítulo 2. Vamos a ver si quem lo encuentra primeiro. Atos, capítulo 2. Vamos ver quem encontra primeiro. Ahí, pues, la Biblia, el que no la tiene. Hechos 2, vamos a ver si es aquí. Atos 2, vamos ver se é aqui. Dos 36 dice, sepa pues, 2:36 diz, toda la casa de Israel, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro obtuvo la revelación. Pedro obteve a revelação. Recuerden que ele tinha as chaves. E recordem que ele tinha a chave do reino. Diz, Deus o hecho Senhor e Diz, Cristo. Deus Cristo o fez Senhor e Cristo. Cristo é ungido, o Messias. Lo ha hecho Senhor. O fez Senhor. E dice, al oír esto se compungieron de corazón. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha, mas aí já está dizendo-lhes, dizendo essa revelação tão grande, que tinha dito que nessa pregação que Deus o tinha feito Senhor e Cristo. É o mesmo que diz em São Mateus capítulo 25, onde diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor pôs sobre a sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Se encontrarem por aí, em verdade, eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá, ou seja, que o irá pôr como Senhor da casa. Agora, se na primeira vinda do Senhor,
Deus esteve glorificando o seu nome porque ele disse: Pai, glorifica seu nome. E uma voz do céu disse: Eu tenho glorificado e o glorificarei outra vez. No monte da transfiguração, ele estava ali e veja, uma nuvem de glória o cobriu. E diz que o seu rosto se fez outro. Aí está a adoção de Jesus. Mas tem um evento que ia estar acontecendo com a adoção desse instrumento e dos filhos e filhas de Deus, na qual tinha que estar o nome de Deus ali, para que esse filho fosse adotado ali, ou seja, Jesus, em sua primeira vinda. E em sua segunda vinda, é o mesmo. Tudo corre paralelo, tudo vai paralelo. Se ele oporá sobre todos os seus bens, então esse tem que ser esse oitavo filho de Jessé, que ele disse, não falhará, o que lemos há pouco. Aí não falhará. Vejam, de uma pessoa que não tem... Não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali na casa. Estava por lá pastoreando ovelhas. Nesse dia eu dizia à minha esposa, olha, veja, tantas pessoas que tinham aí, que poderiam ter estado em todo o percorrido naquele tempo, porque antes tinham pessoas que faziam esse trabalho, mas tinha um que tinha que fazer um trabalho. E qualquer pessoa poderia dizer, mas se era de Porto Rico, poderia pegar aquele, que eram os que se dedicavam a isso. E vieram por um garoto que só sabe lidar com martelo e prego e madeira e fazer coisa de marcenaria e coisa de construção. Para colocá-lo para gravar as mensagens com uma câmera. Não é um técnico. O que Davi sabia? De dirigir um reino. Vejam, não é do que quer, nem do que corre. Qualquer um poderia dizer, você não é qualificado para isso, Davi. Você somente sabe pastorear ovelhas aí. E limpar o curral das ovelhas e lidar com tudo isso. Sempre está sujo. E você suja aqui, suja por ali. Sempre está cheirando mal, porque imagina, Deus estava treinando ele ali. Ele matava leões, matava urso, matava toda fera que lhe opusesse, lhe fizesse frente, ou que ele causasse dano a uma das ovelhas. E assim é o leão da tribo de Judá hoje, o Davi de hoje. Se tocar em alguma ovelha, vão ter as consequências, porque ele vem como leão da tribo de Judá. E por todas elas, é porque ele vem buscá-las, protegê-las, sob a cobertura de suas asas, porque são os ministérios de Moisés e Elias, as quais trazem cura. Agora vejam como Davi não estava no quadro ali. Não estava no cenário. E um evento tão grande como esse, ungir uma pessoa como rei, e eu imagino, você se põe a pensar, pense, essas pessoas estavam assim caladas aí, mas uma coisa espetacular, por isso disse, não olhe a sua aparência, é porque estavam todos como galãs, bem arrumados. Uma pessoa que qualquer um diria, uau, isso tem que ser com uma pessoa como essa, porque esse preenche os requisitos, reúne os requisitos. Veja a forma que ele está vestido, como fala, como é eloquente. Não olhe a sua aparência. Não é esse.
Não tem um mais depois que passaram 7. Tem um por lá, por ali. Está pastoreando ovelhas. Estão entrando os caminhões de toca aqui, material de ateu. Bom, então não sentaremos à mesa até que ele chegue aqui. Agora vejam que o que aparentemente, eu imagino que se puser a dizer, mas deixa trazer Davi para que ele veja, vai ser decepcionado. Deixa que ele veja ele. E aí com certeza vai olhar rápido para mim, porque eu sou o que estou melhor vestido. O outro diz, não, sou eu. O outro diz, não, sou eu. Ele nem sabe falar, está todo esfarrapado. Deixa vir. Se não se impactou conosco, então vai se surpreender muito quando esse garotinho aí aparecer. Vejam, apareceu. E como Davi era um homem conforme o coração de Deus, Deus ouviu perfeito, ouviu impecável. Esse é ele. Mas humanamente, não pode ser esse. Vejam. O que para Deus é perfeito, para o ser humano é loucura, é imperfeito e lhe procura toda classe de erro. E assim é com os filhos de Deus, para o mundo, talvez até para os familiares. Isso não pode ser um escolhido de Deus por toda coisa que fez. Por exemplo, Deus olha o coração de cada pessoa e vê as intenções que tem aí. Porque Ele esquadrinha tudo. E Ele vê cada coração. E quando Ele olha, Ele está olhando e Ele está se vendo Ele mesmo. Você sabe o que é isso? Por isso que nem todos estão aí dentro com Ele, no lugar santíssimo. São aqueles dos quais os quais estiveram desde o princípio com Ele, mas tinham que se manifestar, para então Deus poder receber deles todos esses atributos que Ele expressou de amor, de misericórdia, sua graça, seu perdão e todas essas coisas. Como aconteceu com todos os das eras e também os do Antigo Testamento, os quais realizavam os sacrifícios, mas assinalava para esse sacrifício que ia estar sendo realizado mais adiante, o qual era para tirar completamente os pecados deles. Agora vejam que chega o tempo. Hay que viajar. Bem, tem que viajar. Vem para você tirar uns diazinhos de férias. De férias. Eu sempre me lembro desse dia. Eu estava lavando um dos carros. E ele saiu. Eu estava na parte de trás, era um carro cinza, e estava secando o carro aí na parte de trás. Benji, venha! Nos encontramos aí no meio. Ele desceu a escadinha, nós nos encontramos e disse, vamos, venha comigo em uma viagem. Venha para que venha comigo em uma viagem. Agora os caminhões estão saindo. E humanamente a gente vê e diz, como vai levar uma pessoa que não sabe lidar com isso? Agora veja como Deus estava preparando tudo. E ali Ele estava mostrando toda essa era e dispensação que Ele ia estar lhe mostrando e lhe falando, vamos dizer, que
o percorreu pelo seu reino. Assim como Elias levou a Eliseu. E me levou e percorremos. Fomos até a Suécia ou Suíça, Israel, Alemanha, França, fomos Paris, fomos no Canadá também, América do Norte, América Central, Caribe, América do Sul. Foi feito um percorrido durante todo esse tempo, lhe mostrando o reino. Agora, vocês vejam como as coisas vão se cumprindo de uma forma tão simples, que quando na dispensação da graça, então chega a seu final, onde ele disse que a porta da misericórdia de Deus, que é Cristo em sua primeira vinda, para entrar a dispensação da graça, estava fechando e que algum dia ia fechar. Para quê? Depois disso, em uma outra mensagem, depois disso, ele tomaria o título de propriedade, ou abriria no céu, ou traria a terra, ou entregaria um homem para que comesse, e então realize a obra de reclamação de todos que ele redimiu com seu sangue. E então ele disse que aí estaria dando a fé do rápido ao povo. Se isso tivesse acontecido em 63, porque ainda estão crendo que tudo falou em 63 os trovões, tudo foi falado em 63. Então, por que está aqui ainda? Não, porque em 74 começou a dispensação do reino. E a era da pedra angular. E por que você estava batizado em tal ano? E por que ainda fazia o batismo em 2018? Veja, a gente tem que mostrar essas coisas, mas tem que tratar eles como criança. E talvez em algumas ocasiões, Deus permita que seja falado certas coisas, nas quais, aí em seguida, o que o anjo disse ao irmão Branham? Não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Mas veja como ele permite falar certas coisas também, porque todas essas coisas são o alfabeto, para nós já é algo tão e tão claro, que poderíamos dizer, mas, olha, alguns dizem, Bege, por que Deus não nos dá rápido logo? É porque já desejamos ir. Recordem que a terceira etapa é para os 3 grupos. E o povo hebreu também receberá a bênção que lhe corresponde. Portanto, é falado. Em uma mensagem vocês podem ver que a maioria, aí você vê os 3 grupos identificados aí, crentes, manufaturados e incrédulos. Ou seja, crente, as fátuas e os incrédulos. Mesmo que os manufaturados, lá ele coloca como um só grupo. Ele coloca os manufaturados como incrédulos. Mas tem um grupo que são virgens, as fátuas, as quais vão obter vida eterna. Esses que seus nomes são riscados, são esses que caem no grupo de incredulidade, dos incrédulos. Ou seja, que estavam no grupo das fátuas, mas ao ser manufaturados, automaticamente cai no grupo dos incrédulos. E esses seus nomes são riscados. E aqueles que tem alguns que não estavam escritos. Agora, por isso é falado, muitas vezes são falado coisas, muitas vezes é falado coisa para que fique registrado que foi falado. E que depois não possam dizer, a mim não me disseram nada. Está detalhando tudo, esmiuçando tudo. E está mostrando o porquê. Tudo que esteve sendo realizado nesse tempo, da mensagem que o arcanjo Gabriel trouxe, essas boas novas, tudo foi mostrado o que seria depois nessa nova dispensação que ia começar. Mas estava sendo feito esse percorrido, chamando e juntando os escolhidos,
E depois você vê, mas os recolhe com a mensagem, como depois na beira vem e pega os bons, ou seja, que com isso, recolheu o trigo e joio, é assim mesmo. Mas ele não podia fazer a separação no seu tempo, como também não foi permitido nas eras, porque aí poderia arrancar uma boa plantinha, arrancando a erva. Deixa-os crescer juntos. No final, como a gente vai perceber? Pelo seu fruto. Quando estão crescendo, você vê tudo, mas espera aí, o que é trigo e o que é joio aqui? Se parecem tanto que ficam até se entrelaçando e são tão iguaizinhos que o joio até brilha mais. Mas quando fala, vamos produzir o fruto, por exemplo, o joio, a erva, e uma planta de milho, o milho se parece bastante. As espigas, você vê, mas de momento, a erva verdinha aí, e quando aparece o trigo, quando olha o trigo, esse produziu fruto e esse não produziu fruto. E também tem frutos que não são bons, que também pode fazer essa comparação também. Mas aí é onde é realizado a colheita. Quando se vê o resultado desse fruto, vê o resultado dessa planta no fruto e fala, esse é trigo. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas em nenhuma era poderia fazer isso. Não tinha chegado à etapa do amadurecimento. Não tinham produzido o fruto correspondente. Cada um produziu na sua era, mas para a era da pedra angular, e os que pertencem aí, tinham que produzir um fruto especial. E o anjo vem, e então quando ele já diz, bem, diz ao povo, então aí a voz de Deus é dada por outro instrumento. Diga ao povo, diz a Miguel, diz aos ministros, diz isso. E me recalcava, fala assim como eu estou dizendo a você. E depois, quando eu respondi a ele o que eu tinha feito, e digo, irmão, olha o que eu fiz. Porque depois ele via o videozinho. Quando cancelou, vejam, quando encerrou, quando fechou a embaixada, muitos disseram que isso era ideia minha. Veja, o diabo usando os seus instrumentos são tão cabeçudos que se atrevem a dizer uma coisa como essa. Estão chamando o próprio profeta de mentiroso. E é o que dizem que ama. Porque não entendem o que são as mudanças de dispensação e de eras. Se os deixam, continuam com essas mesmas coisas. E continuam o tempo todo da vida com isso. Sempre ficam com o anterior. Não adiantam. Vejam, ficam com o que ele disse, que em 74 tinha começado a dispensação do reino, e não veem, não se adiantam na revelação, porque não têm percepção profética, e não são chamados para estar na era da pedra angular. Vejam, tanto assim, veja a dispensação do reino. Tanto assim que Deus não vai permitir a eles desfrutar desse reino, porque Ele os ressuscita depois do milênio. Você foste incrédulo ao meu mensageiro, foste incrédulo às promessas que eu trouxe, que seriam correspondentes a essa dispensação. Então agora, fica esperando até que termine os 1000 anos, e então no final, você se levantará novamente e será julgado. E se a pessoa não cruzou a linha, muitos vão entrar pelo que fizeram a favor dos escolhidos. Outros vão entrar à eternidade
por um familiar que tenha pedido por essa pessoa. Porque muitos vão se surpreender, não pense. Olha, depois que fiquei contra tudo isso e falei tantas coisas, agora por que vão me dar a oportunidade? Olha, tem um irmão, tem uma filha, tem seus pais que pediram por ti. Assim que, de uma forma ou de outra, entra no reino, na eternidade. Que pode dizer, o reino de Deus é eterno, mas veja que a dispensação do reino termina no final do milênio. Depois entra a essa nova dispensação que é eterna, como ele escreveu ali. Dispensação e escreve eternidade. Seria a número 8. Que diz também, olha, agora isso aí vem dizer, e ele disse nessa mensagem que são somente 7 dispensações. E aí já se trancam e não olha mais além. É como quando, aquela vez eu li do escrito que ele colocou ali, que ele colocou o 6º Elias. Não, que isso aí... Mas não briguem comigo, foi ele, briguem com ele, são os livros deles, ele que escreveu isso ali. Agora vejam todos que saíram pulando e falando pestes e coisas, blasfemando e falando muitas coisas por esse comentário. Mas eu não disse isso, foi ele que disse. Agora Deus permite muitas coisas. Quando ele disse ali, você quer dizer a mim que Jesus fez isso e isso a propósito? Sim, Senhor. Ele escreveu isso ali. E foi falado. Agora, para nós não tem nenhum problema. Porque ele não disse, bom, seria segundo Moisés, mas se contarmos Jesus, seria o 3º. Porque em Jesus estavam todos os ministérios e Elias. Pois se contarmos a Elias, Jesus como um dos ministérios de Elias, então seria um 6º Elias. Mas para nós não tem nenhum problema, vamos deixar em 5. Mas isso não fui eu que escrevi, foi ele que escreveu. Ou seja, que as coisas do programa divino somente as podem entender e ver esses, os quais em cada era e em cada dispensação, ele os vem selar por meio desse mensageiro. E na era da pedra angular, não seria a exceção. Por isso você pode ver que uns entendem, uns compreendem e outros não. E a gente pode falar, pode mostrar e ensinar de certa forma e não veem. Não conseguem ver. Aí é onde o irmão Branham, quando ele disse, essa grande escritura da página 80, diz, aí é onde dá vontade na gente de ir para um cantinho escondido, fala aí, e chorar, chorar de alegria. Como que fala? Você tem aí? Você não sente vontade de ir? Ele fala pelo grande que é, a gente poder ver e a gente poder olhar e ver pessoas que não entendem, não compreendem. E a gente fala, você não percebe que você vai direitinho para a tribulação? E quanto mais os dias passam, mais se afirmam para esse lugar. E mais atuam para ir a esse lugar. Ele disse que os que vão para a grande tribulação, disse que tem que lutar. Não creiam que isso é fácil. Tem que lutar para ir para a grande tribulação. Deus não quer que nenhum ser humano sofra. Mas Deus é justo. Essa é a página 80 que fala, ó irmão, você não tem o desejo de se afastar para um canto e chorar um momento? Ou seja, para a gente se expressar dessa forma, porque uns choram de tristeza, mas outros choram de alegria, de felicidade. Ele colocou em uma parte também que ele fala que ele enxugará toda lágrima. Olha, como lágrimas vocês já estão na eternidade, em corpo eterno.
Bem, se nesse corpo, se quer chorar nesse corpo, chorará, mas de alegria. Se tiver que comer, poderemos comer. Se tiver que dormir, poderemos dormir. Mas se não, também não. Não temos problemas. Porque é um corpo no qual não tem limitações. Agora, tudo o que esteve acontecendo nesse tempo, vejam, como agora, dentro da dispensação do reino, podemos entender e ver cada mensagem que nosso irmão William falou, que falava que estávamos na dispensação do reino, que em 74 tínhamos começado a dispensação do reino, e quando a gente vê o quadro todo e compreende, quando é que em realidade começou a dispensação do reino. Com a ida desse mensageiro e o começo de um ministério ao qual ele estava preparando tudo, cuidando-o a todo momento, em todo momento, para já nessa etapa, na qual já ia começar esse ciclo divino, como Jesus começou lá, o ciclo messiânico. Para isso, para esse momento, então, ele já poderia ir. Não podia ir entre os 63 e 74. Porque, vocês vejam, tudo tinha que estar refletido, tinha que tudo ter representação, e ele não podia ir até que crescesse e chegasse a essa etapa de madurez, de adulto, essa etapa de adulto, para que quando fechasse a dispensação da graça, já estivesse grande. Em 77 não podia ter terminado a dispensação da graça, porque o irmão Branham disse que a sétima era de Laodiceia terminaria ao redor de 77. Mas o que Deus fez foi que ele prolongou. Ele prolonga a ira, porque era tempo para que ocorresse o juízo divino. Mas por quanto faltava os que pertenciam ao lugar santíssimo, então quando foi feito esse chamado, e ninguém se apresentava, não poderia sair do trono de intercessão até que entrasse esse último escolhido, até que o lugar santíssimo estivesse construído. E o que é o lugar santíssimo? É as pedras vivas, escolhido de Deus. Esse é o lugar santíssimo. Não estava construído. Não tinham amadurecido. Não estavam amadurecidos para fazer parte, eles mesmos formar esse lugar. Fazer esse lugar. Em um desenho que ele fez, eu creio que cheguei a mostrar. Ele fez uma pirâmide. Ele colocou as 7 etapas e desenhou pedrinhas angulares. Muitas, ou seja, cada uma pedra, formando uma pedra aqui, e dessa pedra saiu 2, 3, 4, 5, e dessas 5 saíram, e as desenhou. O que formou essa pedra angular? Pedrinhas angulares. Portanto, aqui não poderia dizer, ou aqui não poderia dizer, vamos dizer, já que tocamos essa parte. O irmão William estava nesse tempo. Aqui. E esteve nesse entrelace do ministério do precursor.
o precursor, o qual trouxe na sua mensagem, trouxe o que seria a segunda vinda do Senhor, o que seria o sétimo selo, o que seria esse anjo diferente dos demais. Mas, porquanto em 63, esse ministério ainda, e esse ministério, esse instrumento ainda não tinha nascido, tinha que ter uma representação ali desse anjo, o qual foi nada mais e nada menos que o arcanjo Gabriel. Agora vejam isso. Se em 74, que estendeu até 77, vamos dizer que a sétima era, em termos de profecia, terminou em 77. Mas que tem um espaço de tempo onde Deus estaria chamando os que pertencem ao lugar santíssimo. Ele não poderia dizer que estava entrando ao lugar santíssimo, a era da pedra angular e dispensação do reino, se ainda não estavam os que pertencem a essa era e essa dispensação. Não estavam os que formariam essa pedra. Colocando assim no desenho, é como, aqui está a porta da dispensação do reino. E como ainda não estava construída, nesse tempo, entre a sétima era, que é a parte onde ele escreve Espírito Santo, quando ele termina seu ministério, então tem uma porta aberta no céu, que é Cristo. Cristo sempre é a porta. E então aqui estão todos os filhos de Deus. Todos que foram tirados das eras. Diz que a noiva é tirada das denominações. Ou seja, que muitos tinham saído de metodistas, outros luteranos, outros pentecostais, outros não eram nada, mas estavam aí no mundo. E foram colocados aqui. Vamos dizer que essa é a beira. Estávamos na beira nesse tempo. Tirados para a beira. Aí estava na beira. Mas o que aconteceu na beira? Na beira se supõe que faz a separação, a segregação. E não corresponde ao sétimo anjo. Você vai. Não corresponde ao arcanjo Gabriel. Você vai. E então aí tem uma porta, que é a segunda vinda do Senhor, onde esse é o que faz a separação. Você para em um lugar e começa a escolher. É este. Ou seja, você começa a olhar o que falamos agora. Começa a olhar o coração. Não olha a aparência. Olha o coração. Passaram 7. Não são esses. Chegou um que estava todo atrapalhado, mal cheiroso, cheirando mal, cabeludo. Esse atrapalhado aí. Esse atrapalhado é esse. Você venha. E então ele começa a tirar e colocar as pedrinhas aí. Vem por aqui, fulano. Entra para dentro. Vem você e coloca dentro. Vem você e coloca dentro. Até que chega o momento, e chegará o momento que essa porta se fecha. E o que aconteceu aqui? Ficam, Senhor, abre, eu quero entrar aí, eu quero pertencer a esse lugar também. Você já dizia que estava aí? Me dá disso, mas você dizia que tinha entrado em 74. Agora entendes? E então, agora entende, mas já vão entender tarde. E como não puderam entender antes? Por quê? Porque não pertencem aí. Por isso que procuram, continuam procurando nas mensagens, reprocurando, rebuscando, para justificar sua incredulidade. Para justificar
Então Deus ter como julgar cada um conforme o que falaram, conforme como atuaram. Não, você disse, eu disse isso. Não, é que aqui fala isso. Isso é a sua interpretação. Tinha que ver com a interpretação que Deus deu. E o único que pode abrir esse mistério é um profeta. Portanto, correspondia a você escutar o que esse mensageiro trouxe. Ele disse que seria a fé do rapto, que seria esse recolhimento desses escolhidos, dessas pedras vivas, para colocá-los na era da pedra angular e dispensação do reino. Isso é o que estamos vendo hoje, que está acontecendo. Não o que vai acontecer, irmão. Isso está acontecendo hoje, agora. Deus está chamando pedras vivas, filho de Deus, escolhido de Deus, tirando-os daqui e colocando-os na pedra angular. E já vamos bem adiantados. Já estamos bem adiantados. Falta somente algumas pedrinhas se acomodar. E uma vez que todinhas estejam aí, então, essa era, esse lugar santíssimo fica concluído. Porque estiveram sendo preparados com a mensagem e chegaram a essa madurez, a esse amadurecimento. Então, vocês vejam como aí é onde começa, o Filho do Homem começa a fazer essa separação. É este é. E então os coloca no lugar que corresponde. Outros não. Não pode ser esse. Então, viram para cá. E ficam onde está o trono de Satanás. E por quanto ele necessita instrumentos, a quem vai usar? A esses que voltam atrás. Ele não disse que quando esse espírito saiu dessa pessoa, disse que voltaram 7 piores do que o que tinha antes. Estava vazio. Aparentemente sentem um vazio porque ele se foi, mas não foram enchidos com a plenitude de Deus. Portanto, esse espírito do erro, os toma, os recolhe, os toma porque em outro lugar tem outra palavra, mas os toma. Os pega, aqui em Porto Rico, pegar, tomar é a mesma coisa. E os usa como instrumento para então combater. E não percebem até que esse espírito os deixa. O mesmo aconteceu com Judas Iscariote. Judas Iscariote, vejam, esse espírito entrou, representado ali no bocado, esse espírito do erro, esse espírito de traição entrou no lugar que correspondia que entrasse, ou seja, esse lugar da alma, onde iria a alma. Agora vejam que depois esse espírito saiu, o diabo o deixou, então se arrependeu. Percebeu o que tinha feito. Por isso, a pessoa que está ungida pelo diabo jamais vai se recapacitar. Agora, tudo isso está sendo repetido porque tudo é paralelo ao tempo do cumprimento da primeira vinda do Senhor. Assim que hoje é um dia muito especial, importante, no qual, desde ontem, ou todos esses dias, porque aí foi o começo de uma etapa no programa divino que sempre se começa com um nascimento. E depois disso, vocês vejam como Deus permite que depois de 80 dias, desde hoje, se fizerem conta, creio que são 80 dias ou em torno de 80 dias. Então aí já nasce o instrumento, o que é algo muito importante.
Porque isso aí está mostrando a liberação aos 80 anos da vida de Moisés com o povo hebreu. E aos 120 anos, que são 3 ciclos de 40 anos da vida de Moisés, teve esse tempo de entrar à Terra Prometida. Agora recordem, 1906 começou a Era de Laodiceia, 80, e já estamos perto de chegar a 120 anos. Que nos resta pouco tempo, mas se somarmos o ano que o calendário tem muitas coisas que para Deus já cumpriram e estão se cumprindo e vão se cumprir. Ou seja que Deus vai ver tudo pelo seu calendário, o profético. Mas falando em nossos termos aqui, já falta pouco. Que estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos e muito na expectativa de tudo, tanto na vida de cada um, na parte espiritual e física, e também no mundo, de como o mundo está, que agora vemos uma eleição nos Estados Unidos, e tudo isso pode marcar algo muito importante aí, porque foi falado por meio do reverendo William Branham que a América do Norte seria dirigida por uma mulher, e pode se cumprir literalmente como uma mulher, ou também pode ser como a Igreja Católica, ou as duas formas. Da forma que se cumprir, é a forma que Deus já tinha visto. Ou seja, já estamos vendo que tudo isso está se movendo para essa direção. E ao mesmo tempo, vemos como também Deus está pondo, já segurando os seus filhos e está lhes preparando para receber sua adoção. Agora, agorinha falamos algo que luego que depois talvez na atividade de sábado poderemos ampliar um pouco mais com os livros, mas aí muitas coisas que o irmão Branham esteve ouvindo, escutando, e ele não podia falar abertamente, porque surgiriam imitadores. E se ele falasse a forma e tudo isso, se levantaria imitadores. O que ele disse que imitar a Moisés era morte, e hoje é morte espiritual, ele escreve ali. Assim que já está sendo dito a todos que estão imitando que isso já é uma morte certeira, uma morte segura. Agora, se foi falado que ia acontecer, pois quando a gente vê tudo isso, aí a gente vê que tudo está se cumprindo conforme foi profetizado. Conforme já foi profetizado. Portanto, estamos seguindo a arca, a palavra, e somos parte desse programa, o qual ele foi levado a um lugar e viu tudo o que estava acontecendo ali
já em uma etapa bastante avançada, bastante adiantada. E que formoso é que quando esse tempo chegar, estaremos recordando esses momentinhos e poderemos dizer: obrigado, Senhor, porque eu estive desde o início e eu fui ordenado por Ti para fazer parte, ainda que seja a esquininha da pedra aqui ou no centro ou por aqui, mas eu sou uma parte desse lugar santíssimo. Ou seja, quando Deus olha a todos, olhe a essa era e olha a pedra angular, por onde você crê que Ele vai olhar? Pela porta. E vai dizer: mas são todos iguais a mim. Não está vendo uma pedra, mas essa pedra angular que é vista igual por todos os lados, dentro tem pedrinhas iguais. Isso foi o que ele viu no coração de Davi. Um homem conforme o seu coração. E aí estão os que são conforme o coração de Deus. E Deus está nos ajudando e vai continuar nos ajudando para continuar refletindo essa sétima dimensão e continuar nos parecendo cada vez mais e mais a Ele. Assim que Deus os abençoe e os guarde, e nesse dia 1º de março de 2024, que está completando 50 anos, conforme o calendário gregoriano, a todos os países, esse é o aniversário onde recordamos essa mensagem tão gloriosa que ele pregou ali, a qual depois, quando Deus continuou lhe dando mais luz e continuou lhe mostrando tudo o que conteria nessa era de pedra angular e dispensação do reino. Tudo que seria a materialização dessa dispensação. Mas sempre tem que chegar um momento que está sendo realizado, esteja sendo realizada uma obra para ficar na história. Ele não vai deixar um tempo vazio, sem fazer nada, senão que Deus é um Deus ordenado e Ele tem cada coisa em sua ordem. Agora vimos tudo o que estivemos falando agorinha, do que é a dispensação da graça, até onde chegou e onde estávamos, onde todos pensavam: já estava dentro, já estávamos dentro. Ele disse ali. E no final, quando ele, em muitas mensagens, desde 2000, quando começaram os batismos, entramos a essa sétima etapa e não sabemos quando vai acabar. Ou seja, que ia ter um final. E depois dizia: breve, a dispensação da graça, a porta será fechada. Temos que ir ao passo, sempre no passo da arca, da palavra, para não desviarmos. Não aconteça o que ele disse ontem. Não aconteça que quando você chegue, será rejeitado. Porque estará chegando em uma dispensação que já passou, mesmo que você pense que estava em outra. Bem, a mensagem que ele intitulou ali, porque colocaram o nome novo, mas é a posição da noiva de Cristo. E hoje podemos dizer que já estamos colocados nessa posição, ou seja, os escolhidos da era da pedra angular, já estamos colocados nessa posição como pedras vivas da era da pedra angular. A posição da noiva no corpo de Cristo, ou seja, seria em tempo presente. Agora podemos dizer plenamente, estamos posicionados no lugar santíssimo na era da pedra angular. E por quanto estamos colocados
posicionados aí, vai cumprir essa palavra que o irmão Branham disse. Quando a noiva reconheça a sua posição, o rapto acontecerá. E isso é hoje. Hoje, a noiva está reconhecendo a sua posição no corpo místico de Cristo em sua igreja, que é a era da pedra angular e dispensação do reino. Temos reconhecido nossa posição hoje. Temos reconhecido onde estamos. Onde? Na era de pedra angular e dispensação do reino. Era da pedra angular e dispensação do reino. Os escolhidos colocados na era da pedra angular ou os escolhidos que reconheceram onde estamos. Aí tem um montão de tema que pode ser posto aí. Mas um que reúna tudo isso, se referindo a esse tema que ele pregou. Nesse dia 28 para o dia 1º de março, porque foi na noite, certo? Na sexta-feira à noite, e passou até o outro dia, para outro dia. E esse dia é um dia que hoje estamos recordando. Reconhecendo a posição hoje, por aí. Reconhecendo a posição hoje. No corpo místico de crente, sua igreja. Anotem por aí. Bem, que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando um dia feliz, de alegria, cheio das bênçãos de Deus. Hoje é às 10 lá no Chile, porque o irmão Miguel vai viajar lá na tarde, assim que estaremos enviando a mensagem de hoje também. E para a noite vai estar retransmitindo a mensagem que ele estará vendo ali, mas na tarde continuaremos com a programação regular e na tarde colocaremos a do irmão Miguel, que vai ser hoje às 10, 9 de Porto Rico. Mas não transmitimos, por isso eu disse, para anunciar, tudo continua normal. E na noite vamos colocar a atividade normal e colocaremos a parte do irmão Miguel com a mensagem de hoje. Mas lá eles vão ver a mensagem antes. Bem, e essa nós já vamos subir em seguida. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.